Oiê! Gosto de uma casa despretensiosa, uma casa de relaxar, de você deitar. Sou a terceira geração de antiquários da minha família. Ela vai explicar a série que você pode acompanhar ela fazendo garimpo na França. Já a dica de ter um banco mais fininho para não ocupar tanto, cadeirinha, essa solução. Gente, eu já vou aí, cadeira. Isso era um escorredor de louças. Não. Do final do século XIX. Isso é um banco de piquenique francês. Ele dobra? Ele dobra. Em vez de ter uma mesa de centro, tem uma composição de centro. Eu acho que na casa não é só sobre colocar o que alguém te disse que era importante ter. É sobre o que é importante para sua vida, para sua família. Então essa mesa de ourives, ela foi o altar do meu casamento. É mesmo? Vocês viram o que tem aqui em cima? Não? Então olha pra cima. Olha a situação disso. Hoje nós vamos conhecer o apartamento da Paloma Dannenberg, uma colecionadora de histórias, em São Paulo. Olha, eu chegando aqui na casa da Paloma e antes de eu subir, eu quero te convidar para você se inscrever no canal. Né? Eu mostro muitas casas, então você já pode ativar o seu sininho. Inscreva-se no canal, ative o seu sininho e também você pode se tornar membro aqui do canal, porque daí você também acompanha outros bate-papos que eu tenho depois da gravação com os meus convidados, quer dizer, nas casas que eu visito. Então vamos lá, porque essa casa é pra gente que ama um garimpo, ama antiguidades, ama encontrar coisas muito lindas para decorar a casa. Vamos que eu tô muito curioso. Chega... Ai, não tem porta. Tadadadam. Gente, hoje agora eu vou bater... A porta é toda chique, mas eu vou bater assim, ó. Paloma... Oiê! Tudo bem? Olha a gente se encontrando! Ai, que delícia! Ai, que bom! Deu prazer, certo! Pessoalmente, que linda que você é! Pessoalmente, ai, que linda! Menina, olha só a entrada... Não, eu vou jogar bingo na casa dela! Quem que está assistindo a gente aqui agora que já teve uma ideia de jogar bingo na decoração? Paloma. E olha as pecinhas do bingo onde elas estão. Não acredito. Foi você que fez? Foi. Que máximo. Como é que você tem essas ideias? Eu sempre pensei, eu gosto muito, bom, desse conceito de ressignificação é a minha cara, né? Massa é o meu principal pilar. Porém, eu sempre curti trazer coisas de outros universos, seja para decoração ou para moda. Muito bom. Eu não sou aquela que pega uma coisa que já era de decoração, não, eu gosto de trazer outros elementos. Então, como eu tenho uma pesquisa muito grande de jogos antigos, de brinquedos, de jogos, todo esse universo da escolar e tal, eu falei, gente, eu quero uma coisa assim diferente na minha parede, e eu fiz essa marcação de minha parede com as cartelas do bingo. Gente, aqui... Você sabe que você entrou na casa certa quando você já tá na entrada e tem esse tchan, né? Então fica aí. Aliás, qual que é o seu Instagram? O meu Instagram? É @Paloma Dannenberg. Então, e ela falou... Tá aqui na tela, vocês estão vendo, né, gente? E ela falou uma coisa de jogos. Você acredita que essa menina uma vez me chamou pra jogar totó? Você sabe o que é totó? Pebolim. Antiquíssimo. É muito legal. Eu garimpei esses pebolins dos anos 30 aos anos 60. E aí eu promovi uma brincadeira. É muito legal na sua loja. Na AD Studio. Qual que é o arroba da sua loja? Que é o @ad.studio_. Gente, é assim... Aproveita que você já está aqui no início do vídeo e já corre lá. Não, depois do vídeo, você entra lá e segue ela, que você vai amar. E o que é isso aqui? Isso é uma colagem de uma artista super bacana que eu coloquei aqui. Esse aqui é um grampo de marceneiro que eu, nas minhas andanças de garimpo, parei de encontrar cabideiros e aí comecei a pensar, o que mais que eu posso pendurar? E aí pensei nesses grampos. Então, sempre que eu chego, eu penduro minha bolsa, ponho o sapato aqui, que eu prefiro assim, ficar sem sapato em casa. Eu vou tirar. Aliás, olha esse banco. E aí meu eu Deus. ponho aqui o sapatinho. Ai, que lindo. Entendeu? Já vira decoração, Já né? virou, o sapato se incorpora na decoração. Agora sim, durante essa visita hoje você vai me explicar tudo como você faz esses garimpos, porque olha, eu fico apaixonado de ver o que você faz. Oi, casa, que linda. Que linda. Olha esse sofá, que conforto. Olha que é tipo o mesmo banco que você tem no centro. É um banco escolar, exatamente. Banco escolar?
é um banco escolar e que, na verdade... Não, desculpa. Ai, meu Deus, é que eu tenho um banco escolar no meu quarto. Não, esse é um banco de piquenique francês. Ele dobra? Ele dobra. Que legal. Ele é reclinável. E que quando eu acho que a gente tem uma situação de mesa de centro muito ampla e tal, um banco para a pessoa que está aqui poder colocar algumas coisas, né? É um apoio. Não precisa ocupar aquele centrão todo. Ai, gente, olha quem tá na minha perninha. Vocês ela que é me... muito dada, né? Ela é muito simpática. Gente, os gatinhos sempre vêm em mim. É uma coisa também muito legal. Eu não era uma pessoa amante de gatos. Hoje em dia eu não sei nem como eu fiquei tanto tempo sem gato. Ai, nem fala Sou isso. apaixonada Vai que eu por caio ela. na tentação. Olha essa Nossa, e esse quadro? Esses são cartazes publicitários dos anos 50 e 60, que eu lá da França também. Franceses. E aí emoldurei, porque eu gosto muito. Adoro quadro no chão, sabe? Eu gosto muito dessas desconstruções. Gosto também. Então é quadro no chão, quadro muito grande. Olha o caixote aqui. Ô, gente, se eu tiver errado, você me corrige? Claro. Olha só, você não tem noção, pessoa. A Paloma tem uma loja maravilhosa de garimpos. Só que ela vai garimpar no século XVIII e XIX. Faço mais o final do 19 e início do 20. Final do 19, início do 20, na França. E aí todos esses móveis aqui, ó, são dessa loja de garimpo. Ou seja, a gente que ama antiguidades e desse tipo de antiguidades é tipo perfeito, né? Eu garimpo muito esses móveis que são despretensiosos e de ofício, que foram feitos por alguma razão e que eu gosto muito de ressignificar. Então, por exemplo, ligado às profissões. Então, é a cadeira de cinema, por essa exemplo. Essa daqui também é uma... Olha que linda. É uma peça. Ah, entendi. Então, Não o seu garimpo é a minha cara. Porque ele é, na verdade, um garimpo quase industrial, assim, ele não chega a ser industrial, ele é, como é que fala? De ofício. Ele é de ofício, a gente tem sim um recorte do início da segunda revolução industrial, é bem ali onde a gente pratica. Então, por exemplo, você quer um engradados de bebida, dessa bebida chamada Leroux francesa, feita à base de chicória. E eu fiz aqui uma situação de mesa para servir, assim, lateral com um banquinho, né? Gente, olha isso, é um caixote com banquinho. Mas é o caixote e é o banquinho. Qual que é o Instagram da loja mesmo? É @DEStúdio. Tá, agora sim, você não sai daí que no meio dessa conversa ela vai explicar a série que você pode acompanhar ela fazendo garimpo na França, tá? Eu sou fã, depois eu vou te contar isso tudo direitinho, fica aí. E aí você fez aqui esse arranjo de quase com esse sofá que é assim, me deita, né? Esse sofá é totalmente me deita. Eu sei que esse sofá, ele é muito estilo carioca de ser dentro de São Paulo, né? Então, assim, quando eu me mudei pra cá, eu trouxe ele do Rio, porque eu amo ele, não consigo abrir mão dele. Porque eu acho que é isso, eu gosto de uma casa despretensiosa, uma casa de relaxar, de você deitar. Eu várias vezes estou aqui no telefone, fico trabalhando deitada, esparramada nesse sofá. Eu tô tão feliz de conhecer, a gente tem tudo a ver, né? Que muito massa! Legal, né? Porque a gente só ensaiava, gente. Mas... vamos almoçar. Que legal. Bom, então eu adorei aqui já a dica de ter um banco mais fininho para não ocupar tanto, cadeirinha, essa solução. Gente, eu já vou aí, cadeira, você pode me esperar que eu vou chegar aí. Fala pra gente da sua série agora. Ai, gente, eu tô tão feliz. Essa série foi um projeto que existe há muitos anos na minha vida. Muita gente fala assim, Paloma, posso viajar com você na mala? Eu quero acompanhar um garimpo. Porque apesar de eu dizer, gente, eu tenho um caminhão, pode não parecer, mas eu sou caminhoneira. Eu tenho um caminhão na Europa, a gente parte de Bordeaux, vai para Portugal, vai para Suíça. As pessoas não faziam ideia do rolê, a verdade é essa. Você carrega peso também, Nossa, fuça, poeira. Mãe do céu, e é tudo muito rústico, é tudo muito outra coisa. A gente se despe muito de um certo padrão social, estético e vai pra lá com uma outra história. Não tem muitas mulheres que fazem isso. Então eu não encontro tantos pares assim. Então eu tive também que cavar meu espaço, porque eu comecei, gente, como eu disse, eu tinha 12 anos. Profissionalmente, eu tinha 27 esse ano. Fizemos as contas! Esse ano é aquela idade que a mulher parou de dizer quantos anos ela tem. Então... Aí o que acontece? Já tem mais de 27 anos de garimpo. Que maravilhoso. Então nessa série a gente acompanha onde? Essa série tem no nosso canal do YouTube, do canal do YouTube do AD Studio. Tá aqui na tela e vou deixar o link para vocês aqui no descritivo, tá? Chama A Colecionadora de Histórias. É muito legal, gente. Ela lançou no cinema. Foi muito legal.
Foi no cinema, tanto no Rio quanto em São Paulo. A gente fez uma premiere e foi muito especial. Você acompanha ela garimpando, sabe aqueles programas de garimpo? Meter a mão na massa. Então assiste que vocês vão amar. Tô deixando descritivo, mas lá no link do AD Studio tem o link também, né? Tem o link no meu Fica também. E esse canto aqui? Esse canto, Luffy, eu quero até que você me diga se você adivinha o que é esse móvel. De coisas de... bom, podia ser qualquer coisa, onde guardava as linhas de costura. Muito qualquer bom. coisa. Tem gente até que acha que era alguma coisa relacionada a um bercinho e tal, mas não é. Isso era um escorredor de louças. Não. Do final do século XIX. Mentira. Agora, me diz se isso não fica lindo, assim, de uma mesa lateral, até um bar. Eu acho que pode funcionar super bem. Qualquer coisa. Ele era um escorredor de louças. Escorredor de louças. Você vê que ele é todo ripado e a água escorria. E uma coisa importante do mobiliário antigo é que ele tem as marcas do tempo. Ele precisa ter, ele conta essa história. Então você vê que ele... Agora é engraçado que nessa região que você faz o seu garimpo e também dessa época, eles têm todos uma madeira muito parecida. São sempre a mesma madeira? Ótima pergunta, porque na verdade como a gente tem, né, um recorte curatorial, que é um garimpo europeu, principalmente francês, português, espanhol, eu garimpo essas madeiras que são pinho de riga, faia, que são madeiras que após a restauração ficam mais claras sim. E que ficam lindas, né? E que ficam lindas e combinam muito com a casa atual, com a casa contemporânea. Olha que graça isso, Paloma! Sabe o que eu gosto? Isso aqui era um porta-utensílios, isso aqui era usado para colocar ferramentas. E eu adoro quando você vai receber alguém em casa, tudo que você vai precisar já tá aqui. Já tá aqui. Então assim, vamos tomar um cafezinho? Eu como adoro inventar. Aquele negócio de botar ovo virou a xícara. Que legal. Aí os copos, aí já tem a faquinha, mais guardanapos. Eu gosto de quase um piquenique. É um piquenique. Você faz quase um piquenique na sua casa. Que lindo. Mas essa mesa também, porque a mesa é uma madeira. Essa você também mesa também. Então você traz containers. Eu trago. A loja, quando você vai no AD Studio, você vê que ela tem uma fachada que ela é um grande container verde. Sim, que é igual que a gente entra na sua casa ali. Exatamente. Aquilo ali, sabe o que era? Era a prova de cor do meu container. Só que eu não quis jogar fora, eu quis trazer pra minha história. Lógico, né? Nossa, legal, então, gente, é o seguinte, eu vou contar pra vocês, mas antes deixa eu pirar com isso aqui. Aqui, se você, por um acaso, um dia que você me visitar, você vira essas coisas no chão gigantes, saiba que eu já me inspirei, tá, pessoal? E vocês, pessoas, podem fazer a mesma coisa, tá vendo? É um pôster, no caso, e você tem essa história de colocar no chão. Tem, e aqui adoro. tudo é sempre francês. Como que veio a história francesa na sua vida? Porque assim, o meu pai, né, eu sou a terceira geração de antiquários da minha família. Sim. E meu pai já garimpa só na França há mais de 25 anos. Ele é muito conhecido, seu pai. É, o Arnaldo Dannenberg. E meu primeira vez de garimpo fora do Brasil, eu tinha 12 anos, que gente. legal. Não vou falar quanto tempo faz. Faz, vocês vão gente. saber, vão fazer as contas, mas tem muitos anos isso. E eu sempre fui, as nossas férias em família eram rodeadas de garimpo. De feirinhas. De feirinha e tal. Meu pai sempre falava, vamos ali pra gente comprar uma feirinha, umas coisinhas na feira pra pagar a viagem. Sempre tinha isso, sabe? Eu, meu irmão André Dannenberg, hoje trabalha com meu pai também, no antiquário, no Arnaldo Dannenberg Collection. Que legal. Então, eu quis muito criar o AD Studio pra criar com uma linguagem mais contemporânea e atual, assim, Sim. mais jovem, digamos assim. Um outro tipo de recorte. busca, né? Ô, gente, vocês estão vendo que tem um bolinho aqui com um pratinho pra gente comer aqui? Sim. Deixa eu falar um negócio pra vocês aqui, ó. Depois, quando acabar esse vídeo aqui, que ainda vai demorar porque eu vou ver toda essa casa, eu vou bater um papo com ela aqui à mesa e você que é membro do canal, você tem acesso à playlist do canal, tá? Aí depois a gente vê, pode ser? Claro! Agora sim, vocês viram o que tem aqui em cima? Não? Então olha pra cima. Olha a situação disso. Sabe o que era isso? Era um tabuleiro de forneria, onde a massa do pão ficava descansando. Isso é século XIX. Uau. E aí eu fiz essa instalação para virar um grande jardim vertical, porque eu queria trazer um pouco de verde para dentro da casa. Entendi, né? Você transformou numa luminária. Então, assim, na verdade, você não só vai atrás de coisas antigas, como você recria peças de design através disso. Eu faço algumas adaptações, mas sem mexer na peça, sabe? Eu jamais, assim, quando eu digo mexer, eu jamais vou botar uma gaveta numa mesa que não tem gaveta. Eu jamais vou mudar a função original.
no sentido mais mudar da a peça peça, em si. Né? Do design da peça. Né? Mas eu vou mudar sim a função. Então é um pouco por aí, sabe? Isso também daria uma mesa de centro incrível, A né? gente tem na The Studio como mesa de centro. Uma base de mesa de centro maravilhosa. Olha, aqui misturou cadeiras também que eu achei muito legal, que são todas de couro e duas que não são. E duas que não são. Agora, eu posso cair pra trás? Olha, peraí. Quanto tempo você me conhece, pessoa? Faz tempo que você chegou aqui no canal? Você sabe que nessa hora meu coração tá palpitando, sabe? Porque tá. Olha aqui. O que é isso aqui, gente? Isso era é uma de mesa arte. de ourives. E essa mesa de ourives, ela tem uma coisa muito especial, que eu falo muito sobre isso, né? Sobre a nossa memória afetiva, do que é importante para nossa história. Eu acho que na casa não é só sobre colocar o que alguém te disse que era importante ter. É sobre o que é importante para sua vida, para sua família. Então essa mesa de ourives, ela foi o altar do meu casamento. É mesmo? Que amor! Ela foi o altar do meu casamento e eu pensei, poxa, essa mesa ela não pode ser vendida. Ela faz aqui, muito parte da nossa história. Aqui que eles trabalhavam. Então, gente, assim, você não dá muito mole não, que ela faz coquetel de rolha, tá? Coquetel de rolha. Botei Ficou muito bom. Ai, meu Deus, como é que eu esqueci o nome disso? Rolha liquidificador. Com as rolhas, exatamente. Olha aqui que legal. São fitinhas de criança. São fitinhas dos anos 80 ou início dos 90, se eu não me engano, da Disney. Branca de Neve e Sete Anões. Que eu guardei e fiz um acrílico, fiz uma... Nossa, ficou muito uma história bom. Aqui. Olha lá, gente, pra medir o tamanho. Ai, olha aqui, Tracy. Muito. Nossa, sua casa é uma delícia. Olha aqui, fica com esse cheirinho, gente, gostoso adoro eucalipto. Aqui. Gente, olha, pra quem... Eu amo planta, amo. Deus sabe quanto eu amo planta, mas assim, eu não sou a pessoa com mais mão de planta da vida. Então eu gosto de plantas um pouco independentes, sabe, gente? Sim. Nossa, a planta que eu tenho que fazer 20 coisas por dia, eu não tenho tempo. Ela gosta de uma planta que é a planta mesmo, já varre a casa, lava a louça. Eu gosto da planta. Que divide o condomínio. Eu acho isso mesmo, a planta que faz Olha, tá quase mimetizado o sofá com os tapetes. Olha que legal, gente. Sobreposição de tapetes e sofá no mesmo tom. Ficou muito bom. Gosto muito disso. Você vê que tem sobreposição de tapetes na casa inteira, até no meu quarto. Você que fez a decoração toda? Foi, lógico, né? Olha que todos os arquitetos são muito meus clientes e amigos maravilhosos, mas... A gente aprende com eles. A gente aprende, claro, e acho que tem uma coisa, eu gosto muito dessa coisa de adaptar. Nossa, eu mudei de casa, mas o tapete não era exatamente a medida. Vamos botar tudo bem, sabe? Recria. Sobrepondo. Olha que interessante, gente. Aí vem aqui, em vez de ter uma mesa de centro, tem uma composição de centro. Eu adoro. Agora, isso aqui é um esqui de neve? É um trenó. No final do século XIX, início, assim, 1910, suíço. E essas composições, eu acho que elas são tão interessantes porque você pode aumentar ou diminuir de acordo com o espaço que você tem. Olha lá, gente, engradado pra botar revista, que legal. Eu mostrei pra vocês esse engradado assim lá na casa da Juliana Pipe. Aliás, essas coisas que tinham eram suas lá. Que legal, olha essa tábua, que bonita. Olha, então anota essa ideia, gente. Vocês podem ir juntando as coisas e fazer uma grande mesa de centro, mas elas não são à toa, elas têm o mesmo tom da madeira, então elas têm um ponto de união. Isso. Entendeu? Eu falo muito sobre isso, Luffy, porque também não dá pra juntar coisas que não tenham uma fluidez, um raciocínio, né? Ali, por exemplo, você vê todas as molduras são pretas. Senão, eu acho que fica um pouco perdido, né? Então aqui... Vamos dar essa dica devagar para a pessoa? Conta lá, qual que é a dica então para ela fazer a composição? Eu acho que a gente precisa, para fazer uma composição, a gente precisa encontrar um ponto de sinergia. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu adoro usar cadeiras diferentes numa mesa de jantar. Então, se você vai usar cadeiras diferentes, pega o mesmo tom da cadeira e usa elas diferentes. Um ponto em comum tem que ter, Um ponto em comum, então elas são diferentes, mas eu vou estofar elas igual. Elas precisam ter, pra gente não causar um estranhamento. Senão vira muito bagunça, Senão assim, né? vira muita coisa que nada fala com nada, né? Tem razão. Nossa, quadro belíssimo. Esse é o quadro de um amigo meu, da Cabulosa. Olha. É um amigo meu que faz esse trabalho lindo. Amei. Em Chilo. A Cabulosa? Adorei. O nome dele é Cabulosa Wildlife. Gente, agora tem uma coisa... Sanches. Viu aqui, gente? Eu vou deixar aqui o arroba pra vocês verem, ó. Viram? Olha só, que interessante. Você já tinha pensado em fazer isso, você que tem uma janela? Colocar o banco atrás do sofá. Vai dizer que você não ia botar o sofá aqui encostado na cortina? Ia.
Mas depois desse vídeo, você vai repensar e fazer isso aqui, porque você pode sentar aqui olhando pra lá. Pode. Ai, E às Paloma. vezes você tá recebendo uns amigos, uma coisinha, Sim. eles querem ficar na varanda, você abre tudo. E aí você pode também botar alguma coisinha em cima, tem um espaço aqui pra Se caminhar. tornou uma varanda. Se tornou aqui, uma varanda. Né? Ficou muito legal isso. Olha, então você acaba ganhando um outro espaço através dessa solução, que aliás, esse banco é brasileiro. Esse já é o Sérgio Rodrigues do meu acervo pessoal. Não é o mobiliário que eu trabalho, Sim. mas a gente, enfim. Olha aí, gente, como a gente também arrasa muito. Ou seja, agora vocês vão ver o que eu faço com aquele tanto de vidro maravilhoso que eu tenho. Adoro. Tem uma coisa que eu falo que é os iguais juntos. Quando você coloca os iguais juntos, eles ganham áreas de instalação artística. Foi isso, né, amiga? Perfeito, exatamente isso. Você vai, às vezes, pegando uns vidros que você tem soltos espalhados pela casa, quando você junta, eles viram uma coisa muito mais potente, unidos, né? E aqui, quando você coloca as molduras de acrílico, é justamente para poder fazer essa junção de similaridade? Eu acho que é. Aqui sim. Mais uma vez, esses Muppets Babies, eles foram presente até de um amigo meu, arquiteto, que deu pra Rafa, minha filha, quando ela nasceu. E aí teve uma certa época que ela não deu mais bola, não brincava mais, e aí eu falei, quer saber, agora virou arte. São os Muppets, né? São os Muppets. Combinar. Ó, ficou lindo isso daqui. E olha que interessante, você tem o telão e a TV, né? Tem as duas coisas. Olha, ali o artesanato também, que é do Cobogó. Uma graça. Pois é. E aí a gente vai agora e aqui tem esse degrau. Você fez reforma no apartamento ou ele já estava todo assim? A estrutura já estava assim, mas eu fiz algumas mudanças porque para encaixar com a vida e etc. Cor é uma coisa que para mim é muito importante. Que você pintou lá, né? Que eu vi. Cor. Eu quero saber que agora eu vou fazer uma pergunta para vocês para saber se você está atento a esse programa. Como é a bolsa dela? Não, você prestou atenção? Então escreve aqui no comentário. Vai. 3, 2, 1. Até fui arrumar aqui pra ver se ela não tava de farmácia. Olha isso, é um vidro de bala? O que é isso? É uma latinha de farmácia. É uma latinha de... Gente, você sai na rua, põe o celular no bolso e aqui vai o quê? Um cartão de crédito. A chave de casa foi dessa marca Historical, que é um novo projeto que eu lancei no final do ano passado, que é trazer para moda elementos que não fazem parte do universo da moda, como esses brincos, como a latinha, ou seja... Que legal! E aqui, o que você fez? Essa foi uma collab que eu fiz, porque na minha casa eu gosto sempre de ter um elemento das collabs que eu já fiz ao longo da minha vida. Legal. Essa cadeira é uma obra chamada No Meu Tempo, que eu fiz com o artista visual Beto Gatti. Ali na frente a gente tem uma obra do Antônio Bockel, que é essa aqui, ó, contém alma de artista. Olha que linda roupa. Que essa aqui é um outro artista chamado Antônio Bockel, que a gente fez essa obra. Tá certo. Olha a bolsa. E os abajures, aquele ali, eu fiz com a Isolda, que é uma marca de moda aqui de São Paulo. Que legal. Então você tá sempre envolvida, né? Tô Envolta fazendo. com artistas e tudo, né? E aquele ali é da Isabela Capeto. Ai, que amor. Estilista, muito minha amiga. E esse projeto da moda eu fiz com o Felipe Veloso. Que é, enfim, stylist e assinou o estilo dessa história. Que legal. Agora aquele cantinho que ninguém nunca sabe o que fazer. Vou até acender aí aqui, tá gente. aqui. Olha essa cadeira. E esse garimpo? Oi, garimpo. Esse eu garimpei. Você podia até chamar a pipoca, podia virar Você chama pipoca? Você chama pipoca, que amor. Gente, essa cadeira? É uma cadeira de criança. E eu amo cadeira de criança. Vocês vão ver algumas cadeiras de criança na minha casa. E eu amo... Aqui, por exemplo, ela tá de um espaço como se fosse um banquinho na lateral. Sim, ali ela já tá na mesa de centro. Aonde? E no meu quarto vocês ainda vão ver outra atividade. Que legal. Olha, aqui mais uma obra aqui. Uma super cristaleira. Que legal essas obras aqui. São da Denise Stewart, uma amiga minha também, muito querida. Linda. Olha aqui que legal, gente. A cristaleira dividida por cores, entendeu? Pelas histórias. E essa aqui é de balanço? Não é de balanço, ela parece. Até um amigo meu tava aqui ontem balançando, eu falei, vai cair. Mas ela foi uma que quando eu achei, nunca achei uma cadeira, uma poltroninha tão bonita, eu falei, essa não vou confortável. vender. É muito confortável, Que você legal. tinha que sentar pra ver. Olha aqui, mais um pôster. A gente vai agora pra cozinha ou lá pra dentro? Como você quiser. Se quiser lavar vinho, também temos. Claro que eu quero. Pensa num tudo. Pensa num tudo.
A pessoa... E aqui também tem outra cadeira de criança ali. Se você entrar, você vai ver. Olha que legal, ele é bem comprido. Ele é compridão, né? Nossa, eu sou apaixonada por luminárias. Essa é bem a decozinha. É, linda. Olha aqui, gente. Então, ela sempre tem, hein? Gostei de você sempre ter do eucalipto, porque a gente sente o cheirinho o tempo todo. Ai, que amor! Essa cadeirinha que era ideia minha. boa, sério? Que Acho ideia que fica boa. super gentil, assim. Muito. E olha que graça. Então, ou seja, coisas que a gente vai fazer normal de colocar, coloca dentro de uma caixinha bonita, de uma história. Eu amo isso, você sabe. Eu também. Sou suspeita. Você Vamos prefere cozinha ou vamos lá pra dentro? Pensa numa pessoa que tá visitando e tá lá elevada. Ah, então eu vou levar pra cá. Então vamos. Cozinha final. Pensa numa pessoa. Amei os posters, viu? Amei. Aqui é o quartinho. Nossa, que legal esses armários ventilados. Pois é, interessante, né? Uhum. Eu boto aqui roupa, Sim. enfim, uso até pra colocar louça, um monte de coisa. Ó, se vocês estiverem fazendo reforma na sua casa e pensarem em colocar, coloca sim, porque fica arejado, não mofa as coisas, fica muito legal. Olha lá no final, tem uma mesinha com quadro, muito Pra bom. dar uma preenchidinha, né? Uhum. Aqui é o quarto da minha princesa. Que amor! É um granilite. É, a granilite da Branco, são super queridos. Que eu amo. Olha a escadinha, gente, eu adoro. A escadinha é muito coringa, né? Muito. E aqui pra Pra botar as pendurar. bolsinhas dela. Aham. Mais uma vez o engradado pra colocar um pouquinho dos bonequinhos, dos brinquedos. Você vê como dá uma harmonia, né? É muito bacana. Ah, olha lá, que legal, gente. A cabeceira da cama não é encostada. Eu tô adorando. Sabe que eu fiz isso? Eu, no primeiro momento, confesso que fiquei estranhei. Só que o que acontece? Ela me pedia por uma certa mudança. Eu tinha acabado de comprar essa cama pra ela, porque ela tinha aquelas casinhas, porque ela ela vai fazer 9 anos. Então, eu mudei. A Ju, inclusive, Ju Pipe, que fez o projeto aqui da marcenaria. Que legal! E aí, o que acontece? A gente estava tentando explorar outras formas de dormir. E aí, eu botei assim. No primeiro Porque o momento, normal achei você ia estranho. botar assim, né? Ela tava assim, mas E é um agora... bloco, né? É um bloco. Mas agora ela tá se sentindo tão bem, assim, eu deixei também. Eu acho que... Nossa, olha essa cena. Vem aqui pra você ver. Olha que bonitas as duas coisas juntas, olha. Quando você vê lá... É todo frisado, né? E aqui também. Então, isso daqui, olha, se eu tivesse que fazer meu armário agora, eu ia fazer assim. Interessante, muito interessante. Muito bom. Olha aqui a cadeirinha. Não, aí você tem cadeirinha e tem sofá. De criança, né? Porque isso daqui é um outro nível das coisas. Esses banquinhos, assim, quanto mais você tem, mais você acha utilidade, você precisa né? ter. Exatamente. Então, uma graça. quartinho da princesa. E aí entramos... Pra cá. Aí aqui meu quarto. Que aliás já vem com essa mesinha, que é uma Pois é. coisa fofa. Olha esses armários, eu tô apaixonado. Nesse apartamento eram 3 quartos. Esse sim é o banco escolar. Desmaiei. Deixa eu voltar. Que banco é esse? Ele tinha na Juliana Pipe. Esse é o igual da Juliana. Uau. Esse sim é escolar. Eu falei que o outro era escolar, mas eu me confundi. E aí o que acontece? Isso aqui era um outro quarto e que aí funcionou mais essa história de 2 quartos, sendo que closet, porque eu trabalho muito com... Adoro roupa, trabalho... Então foi você que mandou fazer os armários? Os armários não, eles já estavam, tá. mas a gente que fez essa adaptação. Fez essa adaptação. Pra gente poder ter esse espaço maior do se arrumar e tal. Nossa, olha as cadeiras, olha isso. Muito linda, né? Uma cadeira de varanda. É, né? Gente, ela é linda. E olha a vista. Muito linda mesmo. A mesa, agora esse banco... Muito lindo, porque eu acho assim, eu uso muito ele pra... Mas como assim escolar? As pessoas sentavam todas juntas? Elas também sentavam juntas ou também na hora do descanso, do recreio. Mas tem uma coisa na França, isso eu aprendi na série que vocês vão ver, que é o seguinte, existiam cadeiras de ensino mútuo. Legal. E na verdade um estudante ensinava para o outro. Isso Que acontecia legal. muito na França. Gente, agora a gente vai passar por um portal rosa. Você tem muita coisa com rosa? Olha que lindo. Eu tenho, esse é mais pro salmãozinho, eu confesso que eu amo. Mas olha aqui, quem criou esse negócio? Quando você chegou aqui já tava isso? Já tava. Eu achei isso o máximo, lúdico. Agora não é? Eu também acho, tem uma coisa diferente. Eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Isso aqui era tipo pra botar na frente da porta da escola, da sala de aula. Exatamente, eram Sala lousas. 1, sala 2. Eu brinco que era... Isso aqui é uma obra também que o Antônio Boquel fez, que 1 mais 1 é igual a 3. Mas essas eram lousas que eu brinco que era o iPad de antigamente. Que as crianças aprendiam assim. Será que era o caderninho dela?
delas, que legal. Aí aqui você pintou. A gente pintou, porque eu adoro pintar tudo, assim, O que é de isso casa. aqui, ó? Isso também era um engradado, um jogo. Que Vou até legal. abrir aqui. Engradado. Olha que linda essa poltrona. Não é? Aham. Eu gosto muito de brincar com essa história do estofado. Então, Gente, olha a cabeceira de Paloma. é De Paloma. Olha de Paloma só. e Thiago. É, de Paloma e Thiago. Às Que vezes eu fico isso? surpresa como meu marido topa as minhas aventuras, assim. Não, ele foi assim, saiu ali pra comprar pão, voltou, tava tudo aqui de Sabe o papel. que acontece? Eu gosto muito dessa reutilização, mas uma reutilização que promova uma desconstrução mesmo. E eu gosto muito de garimpar de encebos, e eu escolho sempre as enciclopédias que já estão sem capa, Sim. mais quase que destruídas, que ninguém vai querer, eu pego. Por quê? Porque eu gosto de fazer essas pontuações com as Ficou folhas, lindo. entendeu? Imagina quanto de energia de palavras não tem ali. exatamente. Agora, gente, você já viu tanta mesinha lateral? Olha a situação. Ela pendurou as cadeirinhas de criança para ser a mesinha lateral. Isso ficou, no mínimo, genial. Não ficou? E eu acho, eu quis fazer essa provocação e colocar exatamente no meu quarto, porque, claro, eu acho que é uma solução de quarto de criança muito legal. Mas eu acho que de quarto de adulto, você tirando ela do seu ambiente original, você desloca, e eu nem me remeto ao universo infantil. Mas olha, eu nem pensei, Pois é. na verdade. Pois é. Muito legal. E Aliás, aí- esse tapete aqui é uma delícia de Lindo, pisar. né? Olha que lindo. Eu vi que você tem É várias iluminada delas, também, né? exatamente. Espalhadas pela casa, né? Ah lá outra, olha. Então como fica muito bacana. E esse carrinho, Que era um carrinho, assim, usado pra chá, né? E aí eu coloquei, ele mas tinha devia ser chá de medida. hotel, sabia? Porque ele é grandão, sabe? Exatamente, ele tinha medida do meu espaço. Eu falei, Não é ele louco mesmo, por isso, favor. gente. Muito legal. Olha essa caixa de bolas. E aí você tem aqui outra coisa com partitura, no caso, agora, né? Esse é um trabalho que o Antônio fez a partir das partituras que eu encontrei. Antônio Boca, aqui tá Inan, que é um artista carioca Olha que ele que fez lindo. pra mim. Isso foi meu pai que me deu, porque tem uma pomba. E Paloma paloma em é espanhol é pomba. pomba. Que legal. Então, meu pai e minha mãe me deram. E aquela De cozinha, 15 anos, pessoal? eu acho. A cozinha. Olha a aventura! Porque eu já vi que ela é da mesma cor. Isso também é uma coisa interessante. mesma Você cor. usou só uma cor. Usei só Além uma cor. da cor, assim, que lembra o branco, um begezinho. Você usou Exatamente. só uma cor. Só uma coisa que eu não falei antes da gente entrar na cozinha, que foi essa luminária. Essa é do Jader. Olha aí, gente, mais moderno. Olha como combina o moderno com todos O os antigo, né? O antigos que contemporâneo, você tem com trazido. certeza. E aqui a cozinha, Que você também pintou meio. que eu também pintei meio. Gente, essa coisa do pôster seu realmente faz uma diferença, Faz uma né? diferença, né? Eu amo esse pôster, esses pôsteres, eu acho eles muito vivos, assim. Traz uma cor, uma bossa. E a coisa de ser único, ou de você ter poucas unidades. E é antigo, né? Lá você vende também ou você ficou com todos pra você? Eu comecei a encontrar, anos depois, algumas repetições. Aham. Então tem Aí alguns ali na sala que eu tô trazendo até como novidade, que ninguém viu ainda, Que sabe? ótimo! Só que esse, por exemplo, não. Esse é único, filho único. Eu só tem ele. amei muito. Lindo, né? Aham. Aqui, gente, mais caixinha, ou seja, caixinha você recomenda pra tudo, Esse né? aqui era ai, meu Tijolo, Deus. de fazer tijolo. De fazer tijolo, Forma. exatamente. Uma forma de tijolo. Gente, Sim. esqueci essa palavra. Forma. Olha que Uma graça forma de isso. tijolos. Isso aqui devia ser até naquelas portarias que tinha de botar... De cartas, né? alguma Tinham coisa muitas assim. assim. Esse especificamente era um porta-utensílio também de ferramentas e tal, mas eu já garimpei de Que legal. cartas. Muito e sempre legal. acho legal você ter. Eu também. Se você notar aqui, ó, que a gente estava falando das cadeiras diferentes, Sim. elas são diferentes. Mas elas têm uma linguagem. Elas têm uma linguagem, gostei. Olha a forma da fruteira, gente, deitadinha. E ela também antiga. Ficou linda essa produção aqui, né? viu? Gostou? Muito. Porque isso aqui você pode usar pra qualquer coisa, né?
por Olha lá, qualquer não falei coisa. que os banquinhos são coringaços? Porque aí vem alguém e tal, puxa um banquinho, a pessoa senta ali. E aqui também, ó, a escadinha que que lindo. você pode pendurar. Enfim. Aí o legal é que essa escada tá escada mesmo, né? Total. Ela, se você quiser abrir, ela abre, né? Ela super abre, você pode usar também. Aqui, gente, que bonito, com tudo de vidro. E por que você pintou dessa altura? É a minha famosa meia parede? É a famosa meia parede. Na verdade, eu gosto dessa altura, porque também muita gente pinta 1,70, né? Pinta um pouquinho mais pra cima. Você sabe o que eu aprendi? Que, na verdade, você tem que escolher um motivo. Tá. Por exemplo, aqui você fez a meia parede. Você poderia ter se guiado por ali, por exemplo. Sim. Entendeu? Você poderia ter se guiado Eu pela também altura da acho. coisa. Então, assim, cada um escolhe o seu motivo. Sim, eu sabe? queria que fosse um pouco abaixo, por exemplo, Pra ele dos se armários, destacar. para eles se destacarem. Aí a gente cria exatamente. Tem que ter um início dessa história, né? Porquê, né? Um porquê. Que é muito legal. Gente, que casa gostosa, né? Eu acho que é isso, né? Ela é gostosa. A sua casa parece seu sofá. Assim, tipo, dá vontade de ficar, ficar conversando sobre essas histórias e entendendo como é que se faz, né, uma boa busca de materiais aí por lugares que são, inclusive, né, muito legais de procurar nesses lugares cheios de história que preservam a história, né? Aí eu quero te perguntar, vocês gostaram ou amaram? Dá de novo aqui seu Instagram para todo mundo. É Paloma Dannenberg, _ e o do AD Studio é ad.studio, _ também. Faz o seguinte, entra lá também no AD Studio para você ver o que a gente está falando sobre esses móveis, que aqui você tem bastante coisa, né? Tem. De lá, acho que isso e é eu legal. também faço muito isso. Às vezes eu quero mudar por alguma razão, aí vai e troco alguma coisa. Claro, né? Você tem um lugar para trocar, você pode trocar à vontade. É verdade. Presta atenção nisso, segue ela lá e agora a gente vai tomar um cafezinho aqui com bolo e aí eu convido você que é membro do canal para participar dessa mesa com a gente, bater um papinho também sobre a nossa casa interna, coisas que nos motivam. E olha essa mulher garimpeira aí pelo mundo, tá bom? Então um grande beijo, obrigado pela companhia, amei, amiga, de verdade. Obrigada por ter você e obrigada por vocês estarem aí com a gente. Valeu, tchau. A gente ama uma casa bem linda e decorada, né? E você, quer aprender decoração comigo? Então clica aqui no meu curso Eu Decor. Exatamente, você vai amar aprender mais sobre decoração de uma forma divertida. Quer assistir mais vídeos? É só clicar aqui e a gente continua juntos.